relembrando a aula passada, nós colocamos essas várias funções do tecido epitelial. E hoje nosso foco vai ser na biossíntese e secreção. Pois bem, várias imagens eu gostaria de mostrar agora para vocês de diversidades que nós encontramos de tipos de glândulas. Por exemplo, glândulas que elas são tubulares muito enoveladas, glândulas que elas aparentam ser um folículo, outras glândulas que ela têm um formato mais tubular e acinoso, ou elas são tubulares retas, ou mesmo quando elas formam ácinos com células que vão produzir muita quantidade de lipídio, ou mesmo aqui quando nós temos as ramificações dessas glândulas. Então, essas são glândulas que são encontradas na pele, aqui na tireoide, aqui na salivar, no intestino grosso, na pele de novo, ou mesmo no estômago. Pois bem, quais são então os objetivos da aula de hoje? Os objetivos são compreender as características morfológicas, bioquímicas e funcionais das células epiteliais secretoras. Além disso, identificar os níveis de organização em unidades, estruturas e órgãos glandulares. Para isso, é importante nós entendermos essas características do epitélio glandular, o desenvolvimento de uma glândula, a natureza bioquímica do produto de secreção, o local de liberação dessa secreção e quais são os mecanismos de secreção envolvidos. Pois bem, para um desenvolvimento de glândula, nós temos uma comunicação, uma sinalização celular muito particular entre o tecido conjuntivo e o epitélio de revestimento. Portanto, essa sinalização que nós encontramos do tecido conjuntivo para o epitélio e vice-versa vai resultar no quê? Numa invaginação desse epitélio de revestimento, um prolongamento e uma diferenciação dessas células em unidades secretoras. Portanto, o epitélio glandular, em algum momento, ele partiu de um epitélio de revestimento. Contudo, alguns eles mantêm esse canal de comunicação, em outras glândulas esse canal foi perdido. Então, por exemplo, numa glândula que esse canal é mantido, nós chamamos de glândula exócrina, ou seja, uma glândula capaz de secretar o seu produto para o meio externo. Enquanto que numa glândula onde esse canal de comunicação foi perdido ao longo do desenvolvimento, nós chamamos de glândula endócrina. Não significa que essa glândula ela não secrete, ela secreta, mas para o tecido conjuntivo adjacente e por difusão isso cai nos vasos sanguíneos e é levado a todos os órgãos e sistemas do nosso corpo. Portanto, aqui nós somos capazes de reconhecer uma porção que ela é excretora, chamada ducto, e uma porção mais funcional, que ela produz o produto a ser secretado, e é chamada de porção secretora. Quanto à natureza bioquímica dos produtos de secreção, nós temos aqui o exemplo de uma célula acinosa do pâncreas. Se vocês lembrarem de toda a via biosintética secretora das aulas de biologia celular, vocês vão lembrar que essa célula ela é produtora de quê? De proteínas. Então, ela está repousada numa lâmina basal. Nós encontramos um núcleo central, geralmente de cromatina frouxa, e grande quantidade de retículo endoplasmático, complexo de Golgi e grânulos de secreção. Observem esses grânulos de zimogênio, que são os produtos de secreção do pâncreas, por exemplo. Além desse tipo de célula de secreção serosa, nós podemos encontrar um outro tipo de secreção, a secreção mucosa, que ela é especializada na secreção de polissacarídeos e glicoproteínas. Aqui eu trago o exemplo da célula caliciforme. Atentem que para a morfologia já do núcleo ela é distinta, é deslocada para a base. E lembrando das organelas envolvidas na via biosintética secretora, grande destaque para o complexo de Golgi, que vai fazer toda a glicolização e modificação de sacarídeos e proteínas que vão ser secretadas por essa célula. Aqui eu trago uma micrografia eletrônica com todos os produtos de secreção e a liberação para o lúmen. Além desses dois tipos, nós encontramos células que elas são especializadas na secreção de lipídios, como as glândulas sebáceas. Aqui nós encontramos o acúmulo desses lipídios, ou mesmo secreção de íons e água nas glândulas sudoríparas. Nós encontramos uma porção que ela é produtora dessa secreção e a outra que são os ductos, que vão conduzir essa secreção para o meio externo. Agora, quanto ao local de secreção, é muito importante a gente relembrar se a célula manteve ou não aquele contato com o meio externo. Por exemplo,
Aqui nós temos exemplos de glândulas em 1, 2 e 3, que o produto de secreção é voltado para o meio externo. Portanto, essas glândulas são classificadas como o quê? Como glândulas exócrinas. Já essas glândulas que perderam esse contato com o epitélio são classificadas como glândulas endócrinas. O que é importante ressaltar? Apesar dessas terem perdido o contato com o epitélio de revestimento, eles mantêm aquelas mesmas características gerais. Polaridade, ela está repousada numa membrana basal, você tem um repouso dessas glândulas em tecido conjuntivo e aí um contato com vasos. Então, glândulas, nós não podemos esquecer de todas aquelas propriedades que nós discutimos como características básicas de epitélio. Quanto aos mecanismos de secreção, são pelo menos reconhecidos 3 grandes tipos de mecanismos. Por exemplo, a secreção holócrina é aquele tipo de secreção que vai fazer o quê? A célula toda vai ser liberada como um produto de secreção. Por exemplo, os lipídios, quando eles são produzidos e acumulados no citoplasma da glândula sebácea, para a secreção desses ácidos graxos, a célula entra em apoptose e ela é liberada. Portanto, nós vemos que há células capazes de se dividir e se diferenciar e produzir esse lipídio. E essa secreção é chamada do tipo holócrina. Já a secreção do tipo merócrina é aquela célula, por exemplo, a célula acinar do pâncreas, que ela vai secretar polipeptídeos. Esses polipeptídeos, eles são colocados em grânulos e pelo fenômeno de exocitose, ele chega à membrana e é secretado para o meio externo, sem perda da célula. Agora, o último exemplo que eu trago para vocês, o mecanismo de secreção apócrina, é aquele que é encontrado em glândula mamária, por exemplo. O mecanismo de secreção apócrina, ele vai produzir quem? Os fosfolipídios e secreção também de polipeptídeos. Só que para você secretar os fosfolipídios, parte da célula também é liberada, contendo ainda os grânulos de polipeptídeos. Portanto, é uma secreção parcial, você libera um pouco sim do conteúdo citoplasmático e de membrana das células. Então aqui nós temos um exemplo da glândula sebácea, a célula acinar do pâncreas e aqui a glândula mamária. Tá bom? Uma vez que nós entendemos essa lógica da natureza bioquímica, do formato dessas células, das glândulas e do contato ou não com o meio externo, nós podemos classificá-las quanto ao local de secreção, quanto ao número de células presentes nessas glândulas, quanto à forma da glândula, quanto à natureza de secreção e, finalmente, quanto ao mecanismo de secreção. Pois bem, aqui eu fiz um quadro resumido para vocês, no qual eu gostaria de que vocês me seguissem e nós vamos ter exemplos disso até o final da apresentação. Então, se eu vou observar glândulas, a minha dica, primeiro, observe se há ou não um contato com o meio externo. Se não há mais um contato com o meio externo, ou seja, uma presença de um ducto, essa glândula é chamada endócrina. Se há um contato com o meio externo, essa glândula é chamada de exócrina. Pode não ser por um ducto, mas a própria unidade glandular, a própria secretora, pode chegar a esse meio. Tudo bem? Mas é importante que haja um contato com o meio externo. Das glândulas endócrinas, nós podemos classificá-las quanto ao formato da porção secretora. Se ele for folicular, com esferas, ou cordonal, altamente entremeada em tecido conjuntivo e vaso sanguíneo, nós chamamos de cordonal. Em humanos, a única glândula folicular é a tireoide, enquanto que o restante das glândulas endócrinas, elas são exemplos de glândulas cordonais. Agora, se nós olharmos para as glândulas exócrinas, primeiro é importante nós olharmos o número de células. Se você tiver uma única célula, é unicelular. Se você tiver várias células formando essa unidade glandular, ela é dita multicelular. Uma vez que ela é multicelular, você pode observar qual é o mecanismo de secreção dela, por exemplo. Se é apócrino, se é merócrino ou se é holócrino, que nós acabamos de observar. E dentre as glândulas exócrinas multicelulares, nós temos as classificações de simples ou composta ou acinosa tubulosa. Isso confunde um pouco, mas vamos com calma. Se você está dizendo que uma glândula ela é simples ou composta, é uma classificação com relação a quem? A porção excretora. Ou seja, eu vou olhar se esse ducto dessa glândula, ele apresenta uma ramificação ou não. Caso ele não apresente uma ramificação, é uma glândula simples. Agora, se esse ducto ele apresentar uma ramificação, essa glândula ela é composta.
Dica, glândulas compostas são separadas por septos de conjuntivo. Nós vamos ver isso mais adiante. Agora, para dizer se ela é acinosa ou tubulosa, eu não tenho mais que olhar para a porção que faz a excreção. Eu olho sim para a porção que faz a secreção, o produto. Então, se ela tiver um formato de um ácino, se vocês imaginarem um cacho de uva, cada unidade da uva seria correspondente a um ácino, ou elas vão formar túbulos, como se você estivesse substituindo essas uvas por pequenos tubos de ensaio. Então, dependendo da sua forma da porção secretora, nós podemos classificá-la como acinosa, tubulosa ou ainda tubuloacinosa, tudo bem? Pois bem, agora com relação a essa organização morfofuncional, nós podemos observar que a porção secretora ela pode estar ligada a um ducto ou ligada diretamente ao meio externo. Aqui eu trago um exemplo para vocês das glândulas intestinais presentes no intestino grosso. Elas são glândulas como tubulosas, então imaginem que são tubos de ensaios longos, e elas são simples, porque não há ramificação da porção que leva ao meio exterior. Então elas são ditas glândulas tubulosas simples. Que tipo de secreção nós encontramos aqui? Principalmente uma secreção mucosa, pela presença dessas células caliciformes. Outro exemplo que eu trago para vocês de glândula exócrina é esse daqui, é a glândula sudorípara que nós encontramos na pele. Essa glândula sudorípara, nós encontramos a unidade secretora, aqui presente, e a unidade condutora ou excretora, formada pelos ductos. O que é importante dizer dessa glândula? Ela é tubulosa, ela é um túbulo altamente enovelado, portanto, ela é classificada como glândula tubulosa enovelada, mas ela é simples porque esse ducto não se ramifica, não há septos de conjuntivo envolvendo unidades dessas glândulas. Outro exemplo que eu trago para vocês são as glândulas aqui e aqui representadas nessa fotomicrografia, das glândulas gástricas. Olha um exemplo, aqui você tem toda a mucosa de revestimento, então é aquele epitélio simples, cilíndrico, e aqui você tem as projeções de quem? Dessas porções secretoras que elas são ramificadas. Olha que interessante, então o formato da porção secretora é tubulosa, ela é uma glândula tubulosa. Ela é simples porque tem um único canal de liberação e ela é ramificada porque a porção secretora se ramifica. Aqui você tem um conjunto muito interessante de secreção dessa glândula gástrica, onde você tem diversas enzimas que vão fazer a digestão do material contido no estômago, além de secreção de íons, para diminuir o pH desse local, para favorecer a ação dessas enzimas. Contudo, aquele epitélio de revestimento, ele tem uma proteção química que garante uma barreira muito delgada, que esse produto não ataca essa mucosa gastrointestinal, essa mucosa gástrica. Aqui eu trago um outro exemplo para vocês de glândula exócrina. Aqui é a glândula sebácea encontrada na pele. É uma glândula muito particular pelo mecanismo de secreção dela. Então, se vocês observarem nesse esquema, vocês vão ver que tem células basais. Essas células basais, elas são capazes de se dividir. Uma vez que você tem células filhas, elas podem se diferenciar, acumular essas gotículas de lipídio no citoplasma e entrar em morte celular programada. Uma vez que ela vai ser liberada, como a célula toda. Lembrem que esse mecanismo de secreção, ele é holócrino. Se vocês olharem para essa glândula, vocês vão ver que tem formato de ácino, só que esse ácino é ramificado. E esse ácino, ele drena para um único ducto, que drena para um folículo piloso. Então, essa glândula é dita acinosa, pelo formato do ácino, ela é simples porque tem um único ducto e ela é ramificada porque você encontra diversos ácinos associados. Outro exemplo de glândula exócrina é o pâncreas aqui, que eu estou mostrando para vocês, o pâncreas exócrino, não as ilhotas pancreáticas nesse momento. Olhem que interessante, você encontra ductos, aqui é um tipo de ducto, aqui é outro e aqui é outro, ou seja, tem septos de conjuntivo envolvendo diversos tipos de ducto. Portanto, essa é uma glândula composta, ela deixou de ser glândula simples. Contudo, a unidade secretora é organizada sempre em ácino, portanto, ela é uma glândula acinosa composta. Observem aqui o formato do ácido, uma secreção serosa, e aqui a presença do primeiro ducto. E ele só vai aumentando até você conduzir esse material que está sendo secretado para fora do pâncreas.
Outro exemplo que eu trago é agora uma glândula tubulosa composta. Um exemplo é a glândula sublingual. Essa glândula, ela apresenta o quê? Ela apresenta túbulos, só que esses túbulos têm uma natureza de secreção mucosa e cada túbulo termina num fundo cego. Só que esse fundo cego possui quem? Um crescente seroso de células que tem uma secreção serosa. Observem aqui, crescente seroso, crescente seroso. Portanto, ela é uma glândula tubulosa pelo formato da porção secretora, composta por ter a sua porção de ductos muito ramificada. Outro exemplo, essa outra glândula salivar, essa é a glândula submandibular. A submandibular, ela possui uma secreção, ela possui a classificação como glândula túbulo-acinosa composta. Por quê? Elas se organizam em túbulos, a porção secretora, e ácinos. Se vocês observarem a secreção, vocês vão encontrar células que elas secretam um produto mucoso e um produto seroso. Então, ela é uma glândula também chamada glândula mista. Outro exemplo que eu trago para vocês é a glândula endócrina, tanto de organização folicular, como a tireoide, quanto a ilhota pancreática, que tem uma organização cordonal. Então, ambas são endócrinas, só que ela armazena um pré-hormônio, depois ela sintetiza e secreta para o tecido conjuntivo ricamente vascularizado, e aqui você também tem, só que aqui você não tem esses folículos organizados. É um emaranhado de cordões celulares envolvidos na secreção de diversos hormônios. Aqui tem os exemplos do que seria um folículo e aqui de uma região onde você tem cordões de células. Aqui eu trago o exemplo para vocês no e-book. Se vocês acessarem a lâmina de pele fina, vocês verão um corte desse material. Vocês são capazes de classificar um epitélio de revestimento e nas próximas aulas vocês verão esse material que compõe abaixo do epitélio de revestimento, que seria o tecido conjuntivo. Se vocês olharem para o epitélio de revestimento, vocês vão encontrar células esféricas, células basais, vocês vão encontrar células em divisão, vocês são capazes de dizer que fase que é, células em diferenciação e células mais pavimentosas e a presença de queratina. Se vocês olharem anexo a esse epitélio de revestimento, vocês vão ver uma região de invaginação que corresponde a quem? A um folículo piloso. Olha a base do pelo aqui embaixo. Anexo a esse folículo piloso, vocês vão encontrar uma glândula sebácea. Essa glândula sebácea, como eu disse para vocês, ela possui células basais, aqui representadas, bem abaixo. Elas são capazes de se dividir e dar origem a células que vão sintetizar e armazenar essas gotículas de lipídio. Olhem o núcleo. Cada vez que você chega mais próximo ao local de secreção, esse núcleo tem um formato piquenótico. E aí você tem a morte de célula e liberação de todo o seu conteúdo, uma secreção holócrina, para o ducto. Ela é ramificada, vejam a quantidade de ácidos, possui um único ducto que tem um canal de comunicação com o meio exterior, portanto também é isócrina essa glândula. Outra glândula que nós encontramos na pele é a glândula sudorípara. Ela é formada por aqueles túbulos muito contorcidos, aqui são as células claras e as células mioepiteliais ao redor, que possuem a função de contratilidade. E esse túbulo ele se enovela muito até ele ter um canal de comunicação com o meio exterior. Observem nesse detalhe essa pequena porção excretora da glândula sudorípara. Ele guarda muita característica similar ao epitélio de revestimento. Observem que pelo plano de corte nós não conseguimos detectar toda essa porção secretora, porque ela é também ela não é reta, ela é muito enovelada. Outra função muito importante que nós temos no tecido epitelial é a renovação celular. Pois bem, se vocês observaram naquelas imagens que eu mostrei de pele ou de glândulas, nós sempre podíamos identificar uma célula em divisão celular, uma célula progenitora. Então, se você tem uma lesão ou você tem uma alta descamação desse epitélio, ele mesmo possui células progenitoras capazes de repovoar todo esse epitélio. Caso seja uma injúria patológica, por exemplo, você vai ter um processo inflamatório instalado, claro. Contudo, você tem células provenientes tanto do epitélio de revestimento quanto de glândulas que são capazes de se diferenciar e promover a reepitelização desse material. E aqui eu termino a aula com vocês
fazendo um gancho entre a aula de tecido epitelial e a aula de tecido conjuntivo, introduzindo um conceito extremamente importante, o conceito de parênquima e o conceito de estroma. O parênquima é uma parte funcional de um órgão, ou seja, é a porção do órgão que vai realizar uma função. Então, se eu falar de uma determinada glândula, eu estou me referindo ao tecido epitelial. Agora, essa glândula ela é mantida, nutrida e inervada pela presença de quem? Do tecido conjuntivo, ou seja, o estroma, que é a porção de sustentação de um órgão, quer seja ele mecânico, nutricional ou de defesa. Portanto, eu termino a aula aqui com vocês, introduzindo esse conceito. Estudem ele, que na próxima aula nós daremos início ao estudo de tecidos conjuntivos e revisem o material, tanto de tecido epitelial de revestimento, quanto o material de tecido epitelial glandular.